Bom dia a todos. Meu nome é César Elias Botelho, trabalho com melhoramento na EPAMIG, juntamente com uma equipe aí de melhoristas. Estamos trabalhando no programa de melhoramento e a EPAMIG vem trabalhando com melhoramento, com café, com melhoramento desde a década de 70 e disponibilizou já 17 cultivares. E hoje a gente vai focar em duas cultivares que a gente lançou recentemente e vem trabalhando e recomendando aí para os cafeicultores, que é MGS Paraíso 2 e MGS Aranãs. Fazendo aqui um breve histórico aí da evolução da produtividade na cafeicultura no Brasil, o destaque aí para os fatores que vêm contribuindo para esse aumento de produtividade. Na década de 60, onde o Brasil colheu uma safra de 44 milhões de sacos, foi um recorde para a época, inclusive para a época causando desequilíbrios no mercado, a nossa produtividade era menos de 10 sacos por hectare. Então predominava cultivares não melhoradas, cultivares antigas e espaçamentos muito baixos, stand muito baixo, em torno de 800 plantas por hectare. A partir da década de 70, com o plano de renovação da cafeicultura nacional, coordenado pelo IBC, começou então uma melhoria do nosso parque cafeiro, utilização de cultivares melhoradas, aí na época muito utilizados os materiais que tinham sido lançados pelo Instituto Agronômico de Campinas, Catuaí e Mundo Novo, já uma melhora no estande, já trabalhava em torno de 1.600 plantas por hectare, e outras melhorias de manejo, como correção de solo e adubação. A partir da década de 90, incremento aí de utilização de novas cultivares, intensificando as cultivares melhoradas, um avanço no estande, trabalhando já em torno de 4.000 plantas por hectare, e outros avanços, principalmente aí a utilização de podas e começo da utilização aí das técnicas de irrigação, melhorando a nossa produtividade. E chegando no ano de 2018, aí, juntamente com a intensificação das cultivares melhoradas, melhoria no estande, muitos já trabalhando com estande em torno de 5.000 plantas por hectare, os avanços aí também em manejo, irrigação, poda também, para cada dia mais sendo utilizado. Chegamos aí então a safra, uma produtividade de 32 sacos por hectare para a cafeicultura arábica. Então, dentre muitos fatores que vêm contribuindo para essa evolução da melhoria da produtividade da cafeicultura nacional, eu destaco o melhoramento, as cultivares melhoradas. Então hoje a gente vai falar de duas, MGS Paraíso 2 e MGS Aranãs, duas cultivares aí lançadas recentemente pela EPAMIG e que vem apresentando um excelente potencial e excelentes outras características, como a qualidade de bebida, resistência à ferrugem. A Paraíso 2, MGS Paraíso 2, é uma hibridação artificial entre Catuaí amarelo e AC30 e híbrido Timor, o FV 445-46, uma cultivar então com fonte de resistência, que é o híbrido Timor, a nossa fonte de resistência, que vem sendo trabalhado desde o início da década de 70. O cruzamento então foi feito em 1980 no FV, EPAMIG UFV, capitaneado aí pelo colega Antônio Alves Pereira da EPAMIG, o Tunico. Todo o processo de melhoramento, condução de populações segregantes foi feito no campo experimental de São Sebastião do Paraíso e a seleção final foi feita na região do Cerrado, nos municípios de Patrocínio, no campo experimental de Patrocínio e em produtores parceiros no município de Monte Carmelo. Como característica dessa cultivar, destaca o porte baixo. A gente tem uma medida de um porte de altura média, aí, 72 meses, de em torno de 2 metros, 1,95, a medida que a gente tem. Então, uma cultivar de porte baixo. Destaca pelos frutos graúdos, material que confere boa peneira, de coloração amarela.
vem apresentando alta capacidade produtiva, resistente à ferrugem, não é um material considerado imune, ele apresenta uma incidência baixíssima da ferrugem, maturação dos frutos semi-precoce, então isso aí já é uma coisa que a gente gostaria de destacar nessa cultivar, uma maturação semi-precoce. Então é uma opção aí para o produtor ter um material com maturação mais precoce, iniciar a colheita mais cedo e explorar a maior quantidade de frutos cereja. Vem apresentando excelente qualidade de bebida, pontuações altíssimas, é um destaque dessa cultivar aí, vem bebendo muito bem. Todo o cruzamento feito para obtenção desses materiais, não só da Paraíso 2, mas da Paraíso 1, que a gente chama de 419, é um material que tem destacado em termos de qualidade de bebida. Apresenta boa resposta à poda e à colheita mecanizada. Isso também é muito importante na cafeicultura atual, são características importantes numa cultivar. Responder bem à poda, já visto que isso faz parte do manejo da cafeicultura hoje, e a colheita mecanizada. Muito importante o material que colhe bem. Trabalho recente aí também, uma outra que a gente gostaria de destacar, essa cultivar. Trabalhos recentes que a gente fez aí, uma tese de doutorado, é um material que vem apresentando eficiência no uso de fósforos em condições de baixa salinidade. Então, um material eficiente na utilização de fósforo. Isso resulta em economia de adubação em fósforo para essa cultivar. Um resumo aqui de recomendações de plantio. Então, a cultivar que a gente, por enquanto, tem recomendado ela para regiões Cerrado, principalmente, e sul de Minas. Tem sido feito trabalho em outras regiões, mas com certeza um material bastante adaptado, pode ter sucesso também em outras regiões, como região das Matas, Chapada de Minas. Com certeza um material também que possivelmente vai ter bom comportamento. Espaçamento entre plantas. Entre ruas, a gente recomenda acima de 2,8 metros. Isso depende muito, claro, da propriedade, da intensidade de mecanização, das máquinas, o que vai ser utilizado, mas a gente, mesmo aquele que não vai mecanizar, numa região mais montanhosa, a gente não recomenda muito abaixar de 2,8 entre ruas. E entre plantas, trabalhar aí entre 0,5 a 0,7. Aí nessa combinação a gente tem um bom stand, né? Acima de 4.000, próximo a 5.000 plantas por hectare, depende da combinação, e que vai conferir boas produtividades e explorar o potencial produtivo da cultivar. Controle de ferrugem. Como eu falei anteriormente, é um material que apresenta resistência, mas não é imune, ele apresenta uma incidência baixa, então a gente tem recomendado fazer um controle. Para anos de safra alta, aí, pode trabalhar com 2 aplicações de triazol, na mistura triazol mais tubulina, mais uma de cúprico. E anos de safra baixa, trabalhar com uma de triazol mais tubulina e 2 de cúprico. Então, por ele ter uma resistência, principalmente no ano de safra baixa, pode fazer um controle reduzido que vai ter eficiência. Essa resistência confere essa facilidade aí do manejo. O material não vai ter uma incidência muito alta, desfolhar, e com baixo manejo aí de fungicidas tem um sucesso aí no manejo da doença. Por ser um material hoje que a gente considera já semi-precoce, uma maturação bastante bem adiantada em relação aos catuais, por exemplo, e outras cultivares, serve bem para fazer um escalonamento dentro da propriedade, escalonamento de colheita. Material que dá para começar mais cedo. Explorar cereja, uma colheita seletiva. Inclusive a gente tem andado esses dias em lavouras de Paraíso MGS Paraíso 2, já com uma boa porcentagem de cereja, que daria então já para começar uma colheita tipo seletiva. E é também opção para cafés especiais, visto que o material que vem apresentando excelente qualidade de bebida, com pontuações bastante elevadas, e então é uma opção aí para aqueles que estão trabalhando com cafés especiais.
Aqui alguns dados de produtividade, tanto aqui no sul de Minas como lá na região do Cerrado, região de Araxá, Planalto de Araxá, chegou a 52,66 sacos, média de 3 sacos, sistema de cultivo média de 3 safras, sistema de cultivo sequeiro. São Sebastião do Paraíso, lá no campo experimental, 54 sacos, aí com 3 colheitas, também sequeiro. Paraíso, Patrocínio, lá no campo experimental nosso de Patrocínio, um campo lá com 5 colheitas, campo de produção de semente, inclusive registrado, com quase 50 sacos por hectare. Pato de Minas, em produtor, já com 6 safras, média de 55 sacos por hectare no sistema irrigado. Monte Carmelo também irrigado, 4 safras, 44. E aqui no sul de Minas, esses dados fazem parte de um projeto em parceria com a Cochupé, a unidade demonstrativa. A gente colheu a primeira safra em 2019, né? Então uma safra. Chegou aí em Cabo Verde, 43 sacos. Conceição Aparecida, em torno de 42 sacos por hectare, resultado da primeira safra, que a gente considera bastante interessante. Primeira safra, estão de sequeira aqui no sul de Minas, são resultados bastante expressivos aí, essas produtividades. Aqui, destacando também um outro trabalho que a gente tem feito, os resultados lá na região do Cerrado, uma parceria com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Então, a primeira safra também no ano de 2019. E a gente faz aqui alguns comparativos com o Catuai IAC 134, que é um material muito plantado na região, muito responsivo à alta tecnologia, irrigação. Então, quando se trabalha com geral, ou seja, média dos campos, das unidades que trabalham com sistema irrigado e sequeiro, a Paraíso 2 ficou com 54,8 sacos de média, contra 52,6 da Catuai. Então, material aí que na média, tanto sequeiro como irrigado, apresentando produtividade até chegando acima de Catuai 144, mostrando seu potencial produtivo. No sistema de sequeiro, na média dos campos das unidades de sequeiro, ficou com 40 sacos nessa primeira safra, contra aí 38,7 do Catuai. E já nas médias das unidades irrigadas, chegou a quase 70 sacos, 69,4 sacos, contra 66,5 da Catuai vermelho IAC irrigado, IAC 144 no sistema irrigado. Então, mostrando o potencial aí, a primeira safra, dados bastante preliminares ainda, mas mostrando o potencial produtivo do material, respondendo ao sistema irrigado, à tecnologia, chegando a quase 70 sacos de média para os campos irrigados, mas teve unidades com médias aí próximo até 100 sacos por hectare já na primeira safra, nesse trabalho de unidades demonstrativas. Agora, um outro cultivar que a gente tem trabalhado bastante, indicado aqui também, tanto região sul de Minas e mais recentemente até para o Cerrado e outras regiões, já temos resultados também de outras regiões, é a MGS Aranãs. Então, ela é uma hibridação também artificial entre Catimor, o material é Catimor FV 1603-215, e Catu, IAC 3851-2. Então, esse cruzamento foi realizado em 1985, no campo experimental de São Sebastião do Paraíso, e vem trabalhando aí, trabalho de seleção, processo de melhoramento, feito lá no campo experimental de São Sebastião do Paraíso, conduzindo até a geração F4, lá no campo experimental, e selecionando materiais aí sempre com alta capacidade produtiva, além da resistência à ferrugem e outras características. A seleção final, então, foi feita na fazenda Alvorada, do produtor Sérgio Meirelles, lá em Aricanduva, município de Aricanduva,
região da Chapada de Minas, produtor Chapadas de Minas. Então, uma parceria, uma experimentação em parceria, selecionamos então o material que denominamos de MGS Aranãs. E também aqui no sul de Minas, também o mesmo produtor, Sérgio Meirelles, já numa geração mais avançada, em São Gonçalo do Sapucaí. Trabalhamos a seleção final desse material. Então aqui uma foto, inclusive esse é uma lavoura em São Gonçalo do Sapucaí, do produtor Sérgio Meirelles, mostrando o potencial produtivo. Também de porte baixo, frutos coloração vermelha, bastante graúdo. Uma das características dessa cultivar é a peneira bastante elevada, apresenta um vigor bastante elevado, um excelente desenvolvimento inicial. Então, a partir do viveiro, a gente já vê um destaque dessa cultivar pelo seu crescimento, fácil formação no campo e uma alta capacidade produtiva, principalmente aí nas primeiras safras, né? Um material com capacidade produtiva bastante alta. Apresenta moderada resistência à ferrugem, também não é um material completamente resistente, mas confere uma resistência que já auxilia muito no manejo da lavoura, por apresentar essa moderada resistência à ferrugem. Maturação dos frutos a gente considera hoje semi-tardia, mais tarde um pouquinho aí, como os catuais, na média. E um material que vem apresentando, já fizemos alguns testes, boa resposta à colheita mecanizada. Também característica bastante importante na cafeicultura moderna atual. Em termos de recomendações de plantio, então recomendamos elas para a região do Cerrado, sul de Minas, faltando ali mais Chapada de Minas também, alguns trabalham até na zona da mata, ela indo bem. Então, Chapada de Minas com certeza, porque parte da seleção final foi feita nessa região. Então, é uma cultivar que a gente recomenda lá para essa região também. Espaçamento entre ruas, para ela crescer um pouco mais, principalmente o diâmetro de copa, pelo menos 3 metros entre ruas, e trabalhar entre 0,6 e 0,7 entre plantas, abrir um pouco mais em relação a MGS Paraíso 2. Controle de ferrugem, também recomendamos um controle, por apresentar uma moderada resistência. Então, no ano de safra alta, trabalhar aí com 2 aplicações de triazol mais estrobirulina e uma de cúprico. A safra baixa, aí como a MGS Paraíso 2, uma de triazol mais estrobirulina e 2 aí de cúprico também. Mas por ela ter essa resistência, mesmo que moderada, já facilita, você pode fazer um controle reduzido, que a planta não vai ter problema de desfolha. Então facilita muito o manejo da cafeicultura, da lavoura. Pode-se fazer também, no caso, depende da situação, uma aplicação de solo. Aí você pode fazer uma de solo e 2 de cúprico também. Aí principalmente numa região mais amorrada, que o controle foliar é mais complicado, você vai ter um controle bastante satisfatório devido a essa moderada resistência da cultivar. Atenção à nutrição, principalmente aí devido à alta capacidade produtiva nas primeiras safras. Então essa primeira safra aí tem apresentado elevado potencial produtivo. Então bastante atenção na produtividade, no manejo de nutrição. Evitar plantios locais de elevada altitude, aí próximo a 1.000 metros, né, por ser um material muito tardio. Então, materiais que são muito tardios, né, talvez muito tardio não, são mais tardios, semi-tardios, né, então ele vai expressar muito essa característica. Então, a gente não tem indicado essa cultivar para regiões de altitude muito elevada, próximo aí a 1.000 metros de altitude. Aqui alguns dados de produtividade. Então, um ensaio lá de Aricanduva, né, na Chapada de Minas, região do Vale de Jequitinhonha, média de 4 safras
A produtividade chegou próximo a 60 sacos, 57,66 sacos. Espaçamento de 3,5 por 0,7, sistema de sequeiro. Então mostra o potencial produtivo da cultivar. 3 pontas, 3 safras em sequeiro, 45 sacos. Aqui alguns dados aqui do sul de Minas, da nossa unidade, do projeto de unidades demonstrativas de cultivares em parceria aí com a Cochupé. Em Cabo Verde chegou a 62,6 sacos sistema de sequeiro na primeira safra. Lembrando que esse projeto está no início ainda, vamos colher esse ano a segunda safra. E então chegou a 62 sacos por hectare, mostrando aí o potencial produtivo dessa cultivar, 3,3 metros entre ruas, 0,7 entre plantas, né, no sistema de sequeiro. Na unidade de Monte Belo, 43 sacos, e Conceição Aparecida, 51,3 sacos, sistema de sequeiro. Viu um potencial muito grande, né, de sistema de sequeiro aqui no sul de Minas, essas produtividades do primeiro ano, com 2 anos e meio, primeira safra. E aqui o desempenho dela também, assim como eu mostrei lá para o projeto lá das unidades demonstrativas de cultivares na região do Cerrado, em parceria aí com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado e da região do Cerrado, e com a EPAMIG e outros parceiros. Ela no sistema, no geral, né, nas unidades que trabalham com sistema sequeiro e irrigado, ficou aí com 52,6 sacos por hectare, mesma produtividade aí do Catuai 144. No Catuai vermelho, aí no sistema sequeiro, a produtividade do Catuai foi um pouco melhor, ficou em 38, está aparecendo ali, mais 38 sacos, contra 35,1 sacos por hectare da cultivar Aranãs. E no irrigado, foi um dos materiais que mais responderam à tecnologia da irrigação. Também não está aparecendo ali, mas chegou a quase 70 sacos por hectare na média das unidades com sistema irrigado, contra 66,5 sacos da Catuai 144. O aumento de produtividade, do incremento da produtividade do material Aranãs, MGS Aranãs, foi muito expressivo em relação ao sequeiro. Então, é um material que responde muito bem à irrigação, à tecnologia de irrigação, né? Esses resultados de unidade demonstrativa, né, a gente está trabalhando, é o segundo ano esse ano de colheita, tanto aqui no sul de Minas em parceria com a Cochupé e lá no Cerrado, né, em parceria com a Federação dos Cafeicultores do Cerrado. Mostra muito bem isso, né? Tem mostrado muito isso, a importância da escolha de cultivares. Então, a indicação de cultivares, do sistema de manejo, no caso da irrigação, da região. Então, é muito importante isso, esse trabalho, né, de indicação, um trabalho aí que visa pelo menos 4 colheitas, para a gente ter no futuro aí uma indicação, tanto aqui para o sul de Minas, como para a região do Cerrado, bastante segura aí da produtividade. Também dentro aí desse trabalho aí feito lá no Cerrado, aqui mostrando o primeiro ano aí de nota sensorial. Então a gente tem várias situações aí, Catuai 144, tanto no sequeiro como no irrigado, Bourbon amarelo IAC J10, um padrão de qualidade, todo mundo sabe aí do potencial aí, né, da cultivar dos materiais de Bourbon em termos de qualidade, muito explorado isso na cafeicultura, tanto sequeiro como irrigado, e também as duas cultivares, Paraíso 2, MGS Paraíso 2, irrigado e sequeiro, e MGS Aranãs sequeiro e irrigado, né? Então aqui dentro de qualidade de bebida, né, como eu falei lá no início, estava falando aí do potencial de qualidade, a gente vê aí, destaque aí para Paraíso 2, com pontuações aí acima de Bourbon, chegando acima de Bourbon, tanto no sistema irrigado
como no sequeiro, chegou quase 85 pontos aí no sequeiro e 84,4 pontos na escala SCA, pontuação que vai até 100, né? E aranãs também com potencial, principalmente aí no sistema sequeiro. A gente viu aí que nesse primeiro ano teve uma tendência nos materiais no sequeiro com pontuações mais altas, mas aí no sistema no sequeiro a pontuação da aranãs também chegou a mais de 84 pontos, né? A gente sabe que 80 pontos já é considerado café especial, então mostra o potencial e principalmente do material da cultivar MGS Paraíso 2 para qualidade de bebida, né? Nesse primeiro ano mostrando muitas notas aí de frutas amarelas, né? Bastante interessante aí esse material em termos de qualidade de bebida. E obrigado.